Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda para o nosso encontro matinal, não é? De segunda a sexta-feira, aqui nesse nosso bate-papo, às 6h26 da manhã, para esta nossa troca de energias. E é sempre muito bom estar aqui com você para conversarmos, para debatermos sobre os mais variados temas, mais variados assuntos, tá bom? E eu quero agradecer grandemente a participação ativa de todos, não é? Não apenas nesse momento ao vivo, mas também nos comentários que recebemos depois, das mensagens, nas indagações, nos compartilhamentos, enfim, na forma gostosa de participação que temos encontrado, que temos observado a repercussão deste momento do Projeto 626, tá bom? Então, por isso, eu agradeço demais a sua participação, agradeço demais a sua interação neste momento tão importante aqui no Projeto 626, tá bom? Bem, eu quero falar na live de hoje a respeito de algo interessante, não é? Que nós recebemos algumas pessoas falam pra gente, nossa, mas como psicanalista observador, né? Psicanalista observa tudo, psicanalista escuta até aquilo que não está sendo dito, não é? Pois é, nós falamos em comunicação não verbal, né? Então nessa live de hoje eu vou trazer algumas dicas para você, até para que você consiga observar o seu parceiro, a sua parceira, o seu colega de trabalho, o seu amigo, o ambiente onde você está, e é importante aprendermos a decodificar, não é? A interpretar algumas formas, alguns comportamentos, alguns gestos como comunicação não verbal, ou seja, a pessoa não está falando, não está verbalizando, mas ela está transmitindo, transferindo alguma coisa, que na psicanálise chamamos de transferência, né? O que é que essa pessoa está transferindo neste momento em que ela está se comportando com algum tipo de gesto, algum tipo de comportamento, tá bom? Bem, então, para nós que trabalhamos com comunicação, você que trabalha com comunicação, professor, você que é palestrante, enfim, não importa, você que é advogado, você que usa a fala, a expressão, a comunicação como ferramenta de trabalho, e você também que observa exatamente este tipo de comportamento como uma forma de entender este outro, relacionar com esse outro, a interpretação da comunicação não verbal é muito interessante, né? Comunicação não verbal é aquela que eu não verbalizo, é aquela que eu não falo, mas que de certa forma eu acabo por transferir alguma informação, acabo por transferir ou por falar, por comunicar alguma coisa, mesmo que eu não esteja falando, que eu não esteja verbalizando, tá bom? Cassiano, bom dia, Inaldo, bom dia, Jussara também, muito bom dia, queridos e queridas. Bem, e qual a importância desta comunicação não verbal, não é? Então, todos esses profissionais repetindo que valem-se da comunicação, eu repito, advogados, professores, psicólogos, psicanalistas, enfim, é importante conhecer um pouco desta comunicação não verbal, não é? Ah, mas será que psicanalista, psicólogo, vale-se dessas dicas para o dia a dia? Claro que sim, porque ao observar esses comportamentos, nós entendemos o que incomoda este outro, entendemos o que esse outro quer dizer e às vezes por uma situação qualquer, uma condição qualquer, não quer verbalizar ou não consegue verbalizar, tá bom? Então algumas dicas, claro que há muitas formas, dezenas de formas, mas eu separei aqui algumas dicas para compreendermos o que é a comunicação não verbal. Por exemplo, quando uma pessoa, Maria Keira, bom dia também, quando a pessoa está assim, ó, com a mão no queixo, você está falando com ela, você faz uma pergunta, ela faz assim, ó, mão no queixo. O que ela está pensando? O que ela está transferindo para você, né? Você fala uma coisa, faz uma pergunta, faz uma proposta, antes de responder ela fica assim, por exemplo. O que ela está dizendo? Ela está transferindo para você que está refletindo, pensando antes de dar uma resposta. Quando ela acaricia o queixo assim, ela fica
Observe em você mesmo e observe no outro, tá bom? Tatiane também, bom dia. Bom, quando você está conversando com alguém e esse alguém faz assim, ó, cruza os braços para você. Você está falando sobre algum assunto, você está explicando alguma coisa, está tudo bem assim, de repente ela faz assim. O que significa esse braço cruzado? Como é que você entende esse braço cruzado? Pode observar que eu estou numa posição defensiva, diferente se eu estiver com o braço aberto, aguardando alguma coisa, não é? Por exemplo, você vai o corpo fala, é verdade. Fala e como fala, né, Jussara? Então, se eu estou, principalmente na psicossomática, não é? Como o corpo fala, não vou entrar no campo da psicossomática ou a neurose de conversão, não vou falar sobre isso, apenas sobre a comunicação não verbal. Quando você vai se aproximando de uma pessoa, por exemplo, se ela estiver assim, é uma coisa, se você tiver intenção no abraço, se ela estiver com o braço aberto, se ela estiver assim, não é? Você perceba que o corpo fala. A comunicação não verbal, você percebe se as pessoas estão receptiva ou fechada para você. É muito importante que compreendamos isso, não é? Outra questão importante é, você está falando e a pessoa faz assim, ó. Você fala, a pessoa inclina-se para frente. Ela direciona a cabeça na sua direção. Você está falando, ela faz assim, ó. Ela se aproxima de você. O que isso significa? Quando ela inclina a cabeça para frente, você está falando alguma coisa, ela se aproxima na tentativa de aproximar os ouvidos, de prestar atenção. O que ela está dizendo na verdade? Ela está interessada naquilo que você está falando. Há um interesse. Se você fala alguma coisa, a pessoa simplesmente muda, fica de costas, cruza o braço, não está muito afim de escutar aquilo que você está dizendo. Mas se você fala alguma coisa, a pessoa para, inclina-se para frente, aproxima-se de você. Então essa é uma demonstração clara da comunicação não verbal. Isso nem sempre é consciente, tá? A comunicação verbal acontece de forma não verbal, acontece de forma inconsciente. A pessoa não tem ciência de que está fazendo isso, né? Mas quando aprendemos a interpretar essa forma de comunicação não verbal, é importante para o psicanalista, é importante para o psicólogo, para que possamos entender o que o nosso paciente está sentindo, está tentando transmitir e não consegue verbalizar. Então é importante que entendamos isso. Outra coisa, se eu faço esse gesto aqui, ó, eu entrelaço os meus dedos enquanto converso com você, enquanto eu estou aguardando alguma coisa, enfim, eu faço uma pergunta e faço assim, o que eu estou dizendo com isso aqui? Estou falando alguma coisa para você e de repente isso demonstra autoridade. Estou aqui à espera por uma reação sua, à espera de que você fale alguma coisa. Eu digo, eu falo, eu determino, eu oriento, eu corrijo tal, e cruzo os dedos. Eu estou cruzando, fechando em mim mesmo, num sinal de autoridade, aguardando por uma reação sua, aguardando que você fale alguma coisa, aguardando que você tenha uma reação qualquer. Isso pode amedrontar, isso pode inibir este outro em nossa frente. Ao cruzar os dedos, eu demonstro autoridade. Estou fechado, minha opinião equivale, não adianta. O que você vai fazer diante disso? Então, há certas reações, certas formas de comunicação não verbal que são muito claras para aqueles que estudam esse tipo de comunicação não verbal. E para o psicanalista é uma ferramenta muito importante para compreendermos, porque nem sempre o nosso paciente quer falar abertamente, ou ele consegue falar abertamente, porque ele está, de alguma forma, trancado dentro de si com aquilo que chamamos de resistência. Ele resiste ao falar. E o Freud vai nos dizer o seguinte, quando a boca cala, os dedos falam. Quando a boca se cala, quando eu não consigo verbalizar, os dedos falam. Ele quer dizer que o corpo fala, o corpo se expressa, né? O nosso comportamento, a nossa expressão facial, a maneira que nos comportamos com os membros, braços, pernas, enfim, eles nos denunciam, eles acabam revelando aquilo que estamos pensando, revelando aquilo, falando por nós
demonstramos através dessa comunicação não verbal aquilo que realmente não está sendo verbalizado, aquilo que não conseguimos verbalizar. Observar essas questões é muito importante, né? Eu estou passando para você aqui algumas ferramentas de alguns profissionais que trabalham com a comunicação, que trabalham com esta inter-relação pessoal, que trabalham com pessoas o tempo todo, não é? Outra coisa, se a pessoa está falando alguma coisa para você, faz assim, ó. Começa a coçar o olho, começa a esfregar o olho, está falando e esfrega o olho para cá. O que isso representa para você? Ela está, né? Dúvida, incredulidade, não está acreditando muito naquilo que você está falando, ou se ela estiver falando, ela tem dúvidas sobre o que está dizendo, uma possível mentira, uma possível dúvida, algo que possivelmente não seja verdade, algo que ela mesma não tenha certeza do que está falando, porque ouviu o outro falar e está repetindo. Então, este coçar os olhos, este esfregar os olhos, pode denunciar que está mentindo. Não, se você estiver falando e a pessoa se comportar assim, ela pode tentar dizer para você, não estou acreditando, isso não me parece verdade, e parece que está inventando, não é? Então, esse esfregar os olhos pode revelar dúvida, incredulidade naquilo que se ouve ou naquilo que se fala. Percebe como é importante decodificar, compreender esta expressão não verbal? E o professor que fica falando o tempo todo com a mão, o que significa isso? Isso significa italiano, tá bom? Os italianos verbalizam muito, usam muito a expressão, né? O gesto, né? Este gestual, que também tem muito por trás disso, a eloquência, o querer que outro capte logo, olha, eu aqui fazendo esse gesto, olha, perceba, de mim para você, jogando, levando, transmitindo, quero que você aprenda, quero que você capte, quero compartilhar com você. Este é o gesto mais comum, também interessante para que a gente compreenda. Outra coisa importante é quando começa-se, vamos mexer no cabelo, né? Eu começo, quem tem bastante cabelo, não é? Se eu estou falando, começo a mexer no cabelo e tal, posso passar insegurança ou, digamos que ele e ela estão num lugar romântico, tomando uma cervejinha, comendo um petisco qualquer e começa a alisar o cabelo, a olhar para você, aquele toque no cabelo, mexer, pode ser sedução também. Tanto uma questão da insegurança, mexer no cabelo, depende da forma que isso é feito, pode demonstrar uma sedução, pode demonstrar insegurança, uma inquietação naquele lugar, naquele momento, com as pessoas com as quais está se relacionando, que estão naquele lugar e assim por diante. Outra coisa importante quando você está falando, a pessoa faz assim, ó, comprime os lábios, ó. Perceba que eu estou sorrindo, agora eu fico sério, e você está dizendo uma coisa e fala assim, ó. Geralmente vem com o que isso significa para você? Você está falando com alguém e alguém comprime os lábios sem perceber, é inconsciente. O que ela está falando? Insegurança, desconfiança, não está acreditando em você, é um desagrado, ficou triste. Quando você pede alguma coisa, não é? Para a pessoa falar uma coisa, faz, percebe? Comprime os lábios, não é legal, não gostei disso, não acredito muito disso, ou não quero isso para mim. É a comunicação não verbal. Perceba então que voltamos à fala de Freud. Quando a boca se cala, os dedos falam. Dedos, evidentemente, é uma forma de Freud querer dizer que o corpo todo fala. Todo esse conjunto de expressão corporal, de comunicação não verbal, aquilo que eu não verbalizo. Mexo muito nos cabelos. Então mexer no cabelo, Jussara, pode ser uma espécie de insegurança, um temor de falar sobre alguma coisa, um receio e tal, ou o objetivo de seduzir o outro, não é? Então essa insegurança, esse receio é uma forma inconsciente, né? Não sei se falo, não sei se não falo, os meus cabelos, enfim, o cabelo é uma forma de demonstrar ou pretendo seduzir, depende da forma, ou uma certa insegurança, um certo temor, um certo receio de tocar em determinados assuntos, não é?
Outra coisa, você está falando, a pessoa faz assim, ó. Aqui, ó, leva a mão, não no queixo, que é uma reflexão, mas aqui, ó. Passa a mão nas bochechas aqui, ó. Como se eu estivesse ajeitando a barba, né? Ele passa a mão nas bochechas enquanto você fala, faz esse gesto aqui. O que significa para você? O que você acha que essa pessoa está fazendo quando você está falando alguma coisa com ela e ela faz este tipo de comportamento, de passar a mão nas bochechas, não é? Ou ficar assim, ó. O que você acha que ela está dizendo? O que tipo de informação ela está passando para você? Então, passar a mão na bochecha, ó, você está falando uma coisa assim, ó. Não lhe parece que ela está avaliando o que você está dizendo? Ela está refletindo, ela está avaliando o que você está dizendo. É muito importante interpretar isso. Você fala, não é que ela está duvidando, ela não está não acreditando, mas ela está refletindo sobre o que você está dizendo. Ó, aquele gesto, refletindo, avaliando, pensando, ponderando antes de responder, antes de dar uma opinião, antes de dar um veredito, digamos assim. Ela fica avaliando. Você percebe então que esse conjunto de ferramentas é muito importante para nós que trabalhamos com a saúde mental, para entendermos o que o nosso paciente está falando, para nós psicanalistas, para os psicólogos, para psiquiatras, enfim, para professores, advogados, juízes, promotores. É importante que compreendam o básico da comunicação não verbal para conseguir decodificar, entender o que esse interlocutor está falando, sem verbalizar, ou que o seu inconsciente está tentando transmitir para o seu interlocutor. É um conjunto, eu repito, de comportamentos que chamamos de um emaranhado de comunicação não verbal. Eu já disse no início da live que nós temos aí centenas de gestos, comportamentos que poderíamos trazer, mas estou elencando aqui alguns, não é? Uma dezena, mais comum para que possamos então compreender este outro, entender este outro, até mesmo para ajudá-lo. No caso do psicanalista, é para ajudá-lo. Eu não vou dizer assim, você está me avaliando, você está avaliando a possibilidade de dizer, eu não vou falar isso para ele só porque eu vi, você está passando a mão assim na bochecha, então eu não vou dizer, eu entendi isso. E a partir da minha compreensão eu posso ajudá-lo, fazendo perguntas, fazendo devolutiva, a entrar neste lugar onde ele reflete, onde ele pensa para entrar, não é? Ou se o cabelo, aquela insegurança e tal, e solta o cabelo, e prende o cabelo, e alisa, e vai, e mexe, brinca. Uns vêm e começam a enrolar o cabelo e puxa, enrola. Outros começam com a dermatilomania, não é? Eu já trouxe aqui em outras lives, ou skin picking, que fica coçando, ou roer unhas. Tudo isso é uma forma de comunicação não verbal, que vai trazer o estado depressivo, de ansiedade, vários tipos de neuroses e assim por diante. Então, a comunicação não verbal é muito importante no setting analítico e mesmo no dia a dia, quando nós queremos ou estamos predispostos a entender este tipo de comunicação não verbalizada. Aquilo que não é dito não é através de palavras, mas através de gestos, através desse comportamento do rosto, das mãos, dos pés e assim por diante. Outra coisa, quando você está em pé, e aquele outro põe a mão nas cadeiras assim, ó, no quadril. Está falando, ele se abre e põe a mão assim nos quadris. Ele não está de braço cruzado. Já entendemos o que é o braço cruzado, não é? Dionel, bom dia. Então, se você está falando que está de braço cruzado, ele está fechado para você. Com esse gesto assim, ele está realmente seguro de si e quer apenas aguardar. Não está muito disposto a ouvir sua opinião, não é? Mas se em pé, ele põe a mão nas cadeiras assim, no quadril, e está disposto a te ouvir. Demonstra que ele está aberto para você. Ele está desarmado, ele está totalmente aberto para escutar, disposição para acatar aquilo que você está dizendo, para compreender, ele está disposto a compreender, ele está disposto a aceitar, a acatar, a fazer aquilo que você está propondo naquele momento. Está aberto, percebe? É bem diferente de estar fechado, ou de estar, ou aquele gesto, entende? Então, decodificar esta comunicação não verbal é muito importante para este fenômeno tão importante chamado relação interpessoal. É muito importante que aprendamos, né?
Dária, ou Daria também, Dária, não é? Muito bom dia para você também. Outra coisa, se eu estou, anotei aqui, esfregar as mãos, digamos que eu falo assim, ó, isso é muito fácil de deduzir, ó. Vou falar uma coisa e falo assim, ó, meu querido, minha querida, o que estou dizendo? Tem novidade por aí, algo novo, algo bom vai acontecer. Quando eu faço assim, eu falo assim, ó, posso te contar uma novidade? Fale, fale. Olha essa expectativa, algo novo, uma notícia boa, antecipar algo que está por acontecer, no sentido de bem receber, esse esfregar as mãos. Talvez agora você esteja pensando assim, né? Nossa, quanto gesto, quanta coisa que eu faço e nem sabia o que significa, mas agora você está entendendo. Se eu te falar assim, hoje à noite vamos sair, vamos comer uma pizza. Percebe que há mais por trás disso. Neste esfregar das mãos, né? Quando nós fazemos esse gesto aqui. Você gostou? Entende? Há mais por vir. Há um desejo de uma novidade, de algo bom que venha pela frente. O prazer em estar aberto, ouvindo, escutar, a querer realizar aquilo, este esfregar as mãos. Repito para você que está chegando agora, estamos falando da comunicação não verbal. O que pode estar por trás, claro que nunca podemos afirmar 100% que seja isso, mas o conjunto de comportamentos, o conjunto de expressões associado às falas, não é? A esse comportamento corporal, essa expressão corporal, nós vamos entendendo o que este outro quer dizer, ou o que esse outro está dizendo de forma inconsciente, não sabe, não é? Outra coisa é tamborilhar. Tamborilhar significa assim, ó. Você está falando com alguém e fica com o dedo na mesa, o dedo num papel, num livro. Esse tamborilhar. O que você acha que significa isso? O sujeito está observando, alguém está assim, ó, o cara pede a comida no restaurante, passa algum tempo e fica. O que significa? Ou está falando com alguém, eu vou explicar uma coisa. Você começou a falar e fica tamborilhando. Isso é impaciência. Ele não tá paciente, ele está muito impaciente, ele está com pressa. Fale logo. Entende? Olha como a expressão corporal passa desapercebida, a expressão comunicação não verbal passa desapercebida no nosso dia a dia. Nós nem percebemos o que está acontecendo, mas como é importante entendermos. A Ateliê Infinita Luz também, Infinita Luz, olha que bacana, luz, vida, luz, infinita luz, não é? É muito bacana esse nome, Infinita Luz, que a luz seja infinita em nossas vidas, não é? Bem, outra coisa você está dizendo alguma coisa e a pessoa olha para o chão. Você está falando e ela olha para o chão, não olha para você. Ou você está ouvindo uma pessoa dizer uma coisa e você olha para o chão. O que isso quer dizer? Olha só, a pessoa falando alguma coisa, contando uma história, você olha para o chão. Será que você está acreditando naquela história? Será que você está predisposto a escutar aquela história? Será que você está confiando plenamente naquele interlocutor quando você baixa a cabeça para o chão? Certamente é um sinal de incredulidade, de desconfiança, de desatenção, de desinteresse neste outro. Não estou muito afim de escutar isso, não estou muito afim de prestar atenção nisso, porque isso não me parece bom, não me parece interessante, não me parece verdade. Percebe como pequenos gestos podem revelar, não é? Em italiano, então, não é? Revela muito deste seu espírito, dessa sua forma de comunicar-se, como eu estou fazendo agora, que eu já falei, é sempre aberto, sempre franco, não tem segredo e quer compartilhar e quer, quando o italiano fala, né? Olha só, de mim para você, pegue, estou passando, absorva, vem comigo, vamos junto, entenda, né? Esse gesticular tem muita comunicação, muita coisa, não é por trás, dentro, não é por trás, dentro desse diálogo, né? Drica também, muito bom dia. Bom, outra coisa, se eu estou falando para você desta forma assim, ó, com as palmas da mão voltada para cima. Olha, eu quero te falar, observe o pastor, observe o padre, observe o professor, não é? Observe quando a pessoa
que está conversando com você, preste atenção, e ela faz esse tipo de gesto com as palmas da mão voltada para cima. Perceba que não há um entrelaçar, não há um cruzar, não há um cerrar, não há um cruzado, as palmas das mãos levantadas para cima. Você percebe que há um diálogo franco, há franqueza, não há mentira, há sinceridade, há uma entrega, há um dar-se, há um doar-se, há realmente uma sinceridade, uma boa intenção. Não estou dizendo que o seu discurso é falso ou verdadeiro, mas há uma boa intenção em falar aquilo que se sente. As palmas da mão, olhe de novo meu gesto, voltadas para cima. Perceba que eu não faço assim. É sempre assim, ó. As palmas da mão voltada para cima é sinceridade. Quando o pastor está falando, o padre está falando, uma pessoa honesta é sempre assim. A mãe falando é sempre assim. Nunca é assim, não é? É sempre nesse gesto de sinceridade, de leveza, não é? De inocência, digamos assim, como uma criança, não é? De pureza. A ansiedade se manifesta o tempo todo por meio das expressões corporais. Sim, Jussara, o tempo todo. O tempo todo a ansiedade está lá. Como, por exemplo, quando você se senta e você cruza as pernas, a sua perninha fica o tempo todo assim, ó, dig, balançando, balançando, balançando. Você senta, cruza as pernas, não importa se é a direita sobre a esquerda sobre a direita, e você fica balançando a perna. Se fica, você sabe o que significa, a maioria que cruza as pernas e fica balançando, 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 balançando o tempo todo. Isso é ansiedade, é expectativa, é um temor, é algo que eu não sei ao certo o que vai acontecer, não sei ao certo qual será o resultado daquilo e fico balangando a perna. É um sinal de ansiedade. Aquela pessoa está ansiosa, está com uma expectativa, está esperançosa, esperando que alguma coisa aconteça. Você entende então este conjunto de comportamentos, de expressões corporais não verbais, o quão importante é num atendimento psicanalítico? Como precisamos aprender a interpretar isso. Ou cruzando e descruzando. Isso, cruza e descruza a perna o tempo todo. Cruza e descruza. Cruza para a direita, balança a perna. Cruza para a esquerda, balança a perna. Cruza para cá e balança a perna de novo. Fica dig, o tempo inteiro balançando. Este cruzar e descruzar também é uma forma de ansiedade. E precisamos entender, então, se eu sou um professor, se eu sou, por exemplo, um professor, entendo que o aluno está ansioso, devo aproximar-me, devo explicar, devo questionar, perguntar qual é a sua dúvida, qual é a sua expectativa, se está tudo bem, se não está compreendendo, enfim. Ele não falou aquilo, mas eu, como entendo a comunicação não verbal, como eu consigo decodificar, como eu consigo interpretar, como eu consigo enxergar aquilo, eu me aproximo e sem falar, você está cruzando a perna, balançando a perna, então você está ansioso. Não, não é isso. Você está passando a mão assim, você está avaliando e tal. Você fechou os lábios, cerrou os lábios, você está duvidando. Não, não é isso. Você não vai afrontar este outro. Você está compreendendo o que este outro está dizendo através de sua comunicação, de sua expressão corporal. É muito importante que aprendamos o básico, pelo menos, este básico do gestual, não é? Quando você está conversando com alguém, se alguém senta bem na pontinha da cadeira, assim, bem na pontinha, o que significa isso? A pessoa está manifestando um desejo de determinado momento, lá, tal, a pessoa vai saindo da cadeira, fica bem na pontinha, com a bunda bem na pontinha da cadeira, assim. O que isso quer dizer? O que você acha? Ela está com desejo de ficar assim, relaxadamente, ou está com desejo de ir embora? Pare de falar, chega, já deu, eu quero ir embora. Ele fica na pontinha da cadeira. Percebe que é uma forma interessante de entendermos este outro? Não é? Quando ele vai, a bunda vai escorregando, mas tal, ele nem tem consciência às vezes. Eu repito que a maioria, esse conjunto de comunicação, de expressão, de comunicação não verbal, é inconsciente. Na pontinha da cadeira ele já está a fim de ir embora. Chega, não aguento mais, já quero ir para casa, já está bom, já é o suficiente, não é? Morder os lábios o tempo todo é ansiedade, também é ansiedade. Assim como roer as unhas, ficar mexendo no cabelo, as pessoas que ficam o tempo todo se coçando, se cutucando, não é?
são sintomas de ansiedade, são sinais claros de que a pessoa está ansiosa. Agora, é claro que sabemos que essa ansiedade, ela sempre vem de uma falta, de uma carência, de uma expectativa, não é? Entender essa expectativa é importante para o profissional da mente, para poder ajudar então esse nosso paciente, né? Entender de onde vem isso, qual é essa falta, qual é essa expectativa. Mas sim, esse ficar o tempo todo mordendo aqui e tal, assim como o bruxismo, uma série de comportamentos podem revelar isso, né? A menos que seja o lábio do outro. Ah lá, o que o Roberval podia. A menos que seja o lábio do outro. Aí não, aí é outra coisa, né? Se for se encostar, se for se mordiscar o lábio do outro, é diferente. Aí não é ansiedade, não é nada. Aí é um desejo muito forte mesmo, né? Que está por trás disso. Gostei dessa pitada de humor do Roberval, né? Outra coisa, eu sento e abro a perna. E a perna aberta, bem aberta, espaçoso, no lugar que cabe dois, tá só uma pessoa, cabem quatro, um é folgadão, abre a perna e senta bem no meio, há uma poltrona com 3 lugares, senta bem no meio. É uma atitude relaxada, despojada, que só pensa nele, não pensa no outro, enfim, de total liberdade, total guarda aberta e assim por diante. Nós podemos compreender isso também, não é? Quando a pessoa está em pé e une os calcanhares, não é? É perigoso até cair para alguns, que tem labirintite cai, né? Mas você está em pé e une seus calcanhares assim, os pés muito juntos, calcanhares unidos. O que isso pode demonstrar para você? Apreensão, medo, adrenalina a mil. Então você está numa situação de sente meio acuado, meio assustado, meio ameaçado, a gente tende a unir os calcanhares, no sentido de reduzir o meu espaço para que a presa não me pegue, não me enxergue. Ao contrário dos animais, quando estão diante de um predador, ele abre asa, ele cresce, ele fica gigante para assustar o outro, não é? Então, isso é enfrentamento. Quando está começando, a pessoa vem, mas ele abre o braço, ele cresce, se possível, sobe na cadeira para crescer, para dizer que não, eu não estou com medo, pode vir. Ou quando ele une o calcanhar, quando ele reduz seu tamanho, é apreensão, é medo de determinada situação ou do enfrentamento. Então perceba que, meu querido, minha querida, há muitas formas de comunicação não verbal. É por isso que nós, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, enfim, pessoas que trabalham com a comunicação, nós observamos muito aquilo que não está sendo dito, ou aquilo que está sendo dito há uma contradição muito forte com a sua expressão corporal. É por isso que o Jacques Lacan vai trazer para a gente. Ouça o discurso, mas tente escutar o que há por trás disso. E o que há por trás disso há intenção, há um significante e há muito da comunicação não verbal. É por isso, com essas ferramentas que nós conseguimos chegar ao nosso paciente, conseguimos ajudá-lo, conseguimos fazer com que ele se enxergue dentro do seu próprio contexto. Através desse conjunto de fatores, de coisas que a comunicação, são as palavras significantes, significados, o choro, a lágrima, o silêncio e também e fundamentalmente a comunicação não verbal. Muito mais forte no atendimento presencial. Quando o atendimento é presencial, onde nós estamos ali diante do paciente da clínica, no consultório, nós podemos observar com muito mais clareza, desde a ponta dos dedos dos pés até a cabeça, todo o conjunto de expressão corporal, como a tensão, o balançar da perna, o jeito, os dedos, as mãos que tocam a barriga ou a perna, enfim, ou a região genital, o cruzar de dedos, tudo isso é muito importante, né? Há muito nas entrelinhas, sim, claro que sim, Jussara. Bom, então esta foi a live de hoje, um tema interessante, porque respondendo aqui a uma pergunta, não é? Como que vocês, profissionais da mente, sabem tudo sobre nós? Vocês têm bola de cristal? Não, não temos. É que às vezes está muito claro, aquela comunicação não verbal está muito clara para a gente que aprende a trabalhar com isso e por isso nós antecipamos fazendo uma pergunta, uma colocação e ele vai dizer, caramba, você está lendo minha mente? Não, não, você está dizendo isso claramente através da comunicação não verbal, tá bom? Um beijo para você, que o seu dia seja maravilhoso e tchau, tchau!